Olá pessoal, tudo bem? Como combinado com vocês, eu vou fazer uma aula a respeito do direito de propriedade e da uso capião. Então essa aula vai ser gravada, tá? Eu sei que às vezes a aula gravada não é um pouquinho diferente, né, da aula ao vivo. Então eu vou abrir um fórum para vocês poderem mandar suas perguntas, né, a respeito do tema. E fico à disposição de vocês a respeito de qualquer dúvida que vocês possam ter. Esses dois temas, pessoal, eles foram objeto da aula da semana em que foi suspensa, né, que as aulas foram suspensas. Eu resolvi fazer o vídeo também para auxiliar, porque vocês já receberam o material dessa aula, mas como a gente não vai ter aula relativa a essa parte, eu achei legal gravar uma aula para que vocês não perdessem conteúdo. Tudo bem? Mas esse conteúdo já está lá na plataforma para vocês. Então, tanto o direito de propriedade, o início, né, do tratamento da propriedade, como as usucapiões, as diferentes modalidades de usucapiões estão lá previstas para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar a conversar a respeito do direito de propriedade. Então, o direito de propriedade, ele está previsto no artigo 1228 do Código Civil. Então, lá no artigo 1228 vai trazer os 4 poderes do proprietário. A gente já conversou bastante a respeito desses poderes, né? Então, o proprietário, ele tem 4 poderes, 4 faculdades, que são os poderes de usar, gozar, dispor e reaver. Usar significa utilizar, dar a utilização à coisa a que ela se destina. Então, por exemplo, uma cadeira serve para sentar. Eu uso a cadeira a partir do momento que sento na cadeira. Então, essa utilização do bem significa o poder de usar do proprietário. A ideia é que no poder de usar não está abarcado o poder de destruir. Então, destruir a coisa não é usar. Usar é dar a finalidade específica que a coisa tem, não é destruí-la, tudo bem? O segundo poder é o poder de fruir ou gozar, né? Tanto faz aqui. São duas nomenclaturas distintas para a mesma coisa. O poder de gozar ou fruir é colher os frutos que a coisa dá, sejam esses frutos os frutos naturais, os frutos civis ou os frutos industriais. Então, a renda, por exemplo, proveniente de aluguéis de um imóvel, essa renda é um fruto civil daquele imóvel, daquele bem. Significa, então, aí o poder de gozar, o poder de fruir que o proprietário tem. Em terceiro lugar, a gente tem o poder de dispor da coisa. O poder de dispor é o principal poder do proprietário. A gente conversou a respeito disso em algumas aulas anteriores, né? O principal poder do proprietário corresponde ao poder de dispor. E o que significa dispor? A disposição de uma coisa significa eu aliená-la, seja de modo oneroso, seja de modo gratuito, e também gravar de ônus, ou seja, dar em garantia. Então, ou seja, alienar, ou seja, dar em garantia, eu estou falando do poder de dispor. O poder de dispor, ele também é chamado pela doutrina de jus abutendi, que englobaria aí, inclusive, se a gente for fazer uma tradução literal, o direito de abusar da coisa. O que isso significaria? Que dentro desse direito de dispor estaria englobado o poder de destruir. Mas isso, pessoal, quando a gente falava numa doutrina clássica do direito de propriedade, porque hoje, principalmente em razão da função social, não se abarca o direito de destruir a coisa no direito de dispor. Lembrando, o direito de dispor é o principal poder do proprietário. Não existe propriedade sem poder de dispor. O que isso significa? Que quando eu for fazer o desmembramento da propriedade, ou seja, né, fazer surgir outros direitos reais diferentes do direito real de propriedade, por meio do desmembramento, lembram que a gente conversou disso? Quando eu for fazer esse desmembramento, eu não posso tirar das mãos do proprietário o poder de dispor. O poder de dispor sempre fica nas mãos do proprietário. Então, por exemplo, se eu for fazer um usufruto, eu concedo os poderes de usar e de fruir, que é o que a gente chama de domínio útil da coisa, ao chamado usufrutuário. O nuproprietário, que é o nuproprietário significa o proprietário sem domínio útil, ele vai ficar com os poderes de dispor e reaver. Ou seja, o poder de dispor continua na mão do proprietário. O que isso significa?
Significa que se o proprietário, no proprietário, quiser vender a propriedade que está gravada de usufruto, ele pode. Ele pode. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Que apesar dele poder fazer essa venda, o terceiro adquirente vai ter que respeitar o usufruto. Por que vai ter que respeitar? Porque nós estamos falando de um direito real. O usufruto é um direito real, portanto, ele é erga omnes, oponível contra todos, inclusive contra o novo adquirente da coisa. Tudo bem, pessoal? Então, por fim, a gente tem como última faculdade do direito de propriedade o direito de reaver. Então, o proprietário também tem direito de reaver a coisa. Reaver nada mais é do que o direito de sequela, né? Ou seja, o direito de perseguir o bem nas mãos de quem quer que ele se encontre. Então, é muito importante isso aqui, né? Direito de reaver vai ser traduzido lá para o direito processual como ação reivindicatória, que é a ação que o proprietário tem para chamar a coisa para si, né? Rei é coisa, vindicatio, reivindicatio é o nome dessa ação no direito romano, significa chamar a coisa, literalmente, chamar a coisa para si, tudo bem? E aí, quando a gente conversa a respeito do direito de propriedade, a gente fala que o direito de propriedade, em regra geral, ele pode recair tanto sobre bens corpóreos quanto sobre bens incorpóreos. O direito real de propriedade que recai sobre bens corpóreos é chamado de domínio. Então, nesse sentido, eu posso entender o domínio como direito de propriedade sobre bens corpóreos. Então, domínio é o direito de propriedade sobre bens corpóreos. Tudo bem? Mas a propriedade em si pode cair sobre bens corpóreos, e aí é aqui o objeto na nossa matéria de direitos reais, que é o domínio, mas ela também pode recair sobre bens imateriais. Propriedade que recai sobre bens imateriais, a chamada propriedade imaterial, não é objeto dos direitos reais e não é domínio, ok? Então, domínio é apenas a propriedade que recai sobre bens corpóreos. Cuidado com essa distinção, porque a doutrina usa muitas vezes domínio como sinônimo de propriedade para tratar dos direitos reais, o que não é errado. Mas às vezes fica aquela impressão de que propriedade e domínio é exatamente a mesma coisa e não é. A propriedade ela abrange mais do que o domínio. Ela abrange tanto bens corpóreos quanto incorpóreos. E o domínio é apenas a propriedade sobre bens corpóreos. Tudo bem, gente? Indo mais para frente na propriedade, nós temos o artigo 1231, que ele trata a respeito das características da propriedade. E o que vai dizer o 1231? A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. O que é propriedade plena? A ideia de propriedade plena é aquela em que eu tenho nas mãos do proprietário os 4 poderes. Então, a presunção é de que, se eu sou proprietário da coisa, eu tenho os 4 poderes da propriedade, ou seja, usar, gozar, dispor e reaver. Tudo bem? Isso é o significado de propriedade plena. Propriedade exclusiva é a ideia de um único titular, que a gente conversou quando falou lá dos princípios dos direitos reais. Então, a tendência é que a propriedade seja plena, 4 poderes, e esteja nas mãos de uma única pessoa, de um único titular. Obviamente que isso admite prova em contrário, né? Então, nós temos situações em que a propriedade não vai ser plena, por exemplo, se eu tiver um gravame de usufruto, e nós vamos ter situações que ela não vai ser exclusiva, por exemplo, em situações de condomínio. Então, tanto num caso quanto o outro, a gente tem ali como provar em contrário que aquela propriedade não é plena nem exclusiva. Mais para frente, quando a gente for conversar a respeito do condomínio, a gente vai ver, inclusive, né, que essa tendência da propriedade é se manter exclusiva, tanto que as regras do condomínio comum, elas tendem a facilitar a separação de titularidade, né? O desfazimento daquele condomínio, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outra questão que a gente tem que ter cuidado é a respeito da ideia de direito absoluto. Então, a propriedade ela é vista como um direito absoluto. Uma coisa é ser direito absoluto, outra é ser direito ilimitado.
Direito absoluto tem característica de oponibilidade erga omnes, contra todos. Direito ilimitado seria aquele que não tem limites. E a propriedade tem diversos limites. Então, se a gente for olhar no próprio Código Civil, nós temos limites da propriedade quando a gente trata, por exemplo, do abuso do poder do proprietário. Então, é possível que o proprietário extrapole o seu direito enquanto proprietário e incorra em um abuso de poder, um abuso de direito. Então, nesse caso, a gente tem limites à atuação do proprietário. Também vamos ter limites em relação à atuação do proprietário quando a gente falar de direito de vizinhança. Então, mais para frente, a gente vai ver, por exemplo, que apesar de eu ser proprietária de um imóvel residencial, onde é a minha casa, vamos supor, eu posso utilizar a coisa? Posso, tá entre as faculdades do proprietário. De qualquer forma, inclusive meia-noite, 1h da manhã, colocando som extremamente alto, posso fazer isso? Não. Né? Então, a gente vai ter normas também do direito administrativo. Agora, já que a gente está, né, numa situação de pandemia, a gente fala muito da questão da situação dos vigilantes em relação à dengue, né? Então, por exemplo, pode a vigilância sanitária adentrar algum lugar para olhar se tem foco de mosquito da dengue? Né? Você tem, enquanto proprietário, você tem que deixar que a pessoa entre? Tem, a gente está falando de mais uma limitação ao direito de propriedade. Então, apesar de você poder usar a sua propriedade livremente, você tem que acatar determinadas decisões do poder público, de inclusive fiscalizar aquela sua propriedade. Tudo bem? Isso é um limite. Nós vamos ter limites também de ordem constitucional, limites de ordem ambiental, reserva legal, por exemplo, APP. Tudo isso são determinações legais que estabelecem limites ao direito de propriedade. Beleza? Então, apesar de ser um direito absoluto, ele é erga omnes, garante sequela, não é um direito ilimitado. Não é um direito ilimitado. Outra característica da propriedade é ela ser perpétua. A ideia aqui, pessoal, não é que nunca se perde a propriedade, né? Isso não é essa a ideia. Existem meios de perda da propriedade que a gente vai conversar mais pra frente sobre eles. Mas é a ideia de que, apesar de não ter exercício daquela propriedade, não vai perder a propriedade pelo mero não exercício. A gente vai ver que as hipóteses de uso capião vão além do mero exercício, né? A gente vai do mero não exercício, a gente vai conversar sobre isso, mas em tese, em um primeiro momento, o não exercício dos seus poderes enquanto proprietário não gera a extinção daquele direito de propriedade. Então, a ideia aqui é justamente contrapor esse direito real aos direitos obrigacionais. Enquanto os direitos obrigacionais eles estão sobre o aso da prescrição, o direito de propriedade, de forma alguma, ele é, em tese, imprescritível, ele não se perde pela prescrição, beleza? Tudo bem? E aí a gente tem algumas restrições que já são estabelecidas pelo próprio Código Civil. Então, o Código Civil, no artigo 1229, ele vai dispor o seguinte: a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiro a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, apesar da gente considerar que a propriedade do solo vai abarcar tanto o subsolo quanto o espaço aéreo correspondente, a gente vai analisar o subsolo e o espaço aéreo correspondente em termos de uso econômico viável. Então, eu não posso impedir, por exemplo, se eu estiver falando do espaço aéreo correspondente à minha propriedade, que um avião passe por cima da minha propriedade, porque ali eu já não tenho uma viabilidade econômica de uso daquela propriedade. É isso que o 1229 quis trazer. Tudo bem? Então, quando ele vai falar aqui que não pode o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiro a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las, é, por exemplo, o caso de passar um avião por cima de uma determinada propriedade. Ele não tem, né? O proprietário não tem como impedir que aquilo aconteça, porque a altura em que aquilo vai acontecer não vai de forma nenhuma atrapalhar o direito de propriedade dele, e ele tem, mesmo que atrapalhe um pouco, ele tem que arcar com aquele incômodo.
tudo bem? Porque ali já não tem mais viabilidade econômica, não é ali que ele vai utilizar a propriedade dele, mas sim muito mais perto do próprio solo, beleza? Outro detalhe que a gente tem que ter cuidado é em relação ao subsolo. Então, o 1230 vai trazer algumas regras a respeito do subsolo. O que vai dizer o 1230? A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Olha lá o parágrafo único. O proprietário do solo tem direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecendo o disposto em lei especial. Então, aqui em regra, né, a maior parte dessas exceções que são trazidas pelo 1230 são exceções de bens relativos à União. Então, por exemplo, jazidas, minas, recursos minerais são bens da União. Justamente por isso, apesar delas estarem no subsolo correspondente ao solo desse proprietário que a gente está conversando, apesar disso, a propriedade dele não vai abranger esses recursos minerais nem potenciais de energia hidráulica, porque são bens da União. A gente vai ver que na Constituição tem uma regra a respeito da concessão desse tipo de serviço e é uma concessão muito boa para o proprietário, né? Então, apesar dele não ser considerado proprietário, ele vai ter uma parte na lavra desses recursos aqui, que é bastante interessante para ele. Tudo bem? E aí, por fim, para a gente terminar essa parte introdutória do direito de propriedade, a gente tem que conversar a respeito do Instituto da Descoberta. O que é descoberta? Pessoal, descoberta nada mais é do que o achado de coisa perdida. Então, quando eu estou falando de descoberta, o primeiro pressuposto que eu tenho que colocar é que eu estou falando de coisas que foram perdidas e não de coisas que foram abandonadas. Tudo bem? Então, eu estou falando de coisas perdidas e não de coisas abandonadas. Então, são coisas que têm dono. Quando eu falo da descoberta, eu estou falando de coisas que têm dono. Olha lá o 1233, o que ele vai falar a respeito da descoberta. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Gente, qual que é o caso clássico aqui, né? Se a gente for pensar no dia a dia. Ou encontrar alguém que encontra, por exemplo, um cachorrinho perdido na rua. Aquele cachorrinho tem dono. Se esse cachorrinho tem dono, aquele que encontrou, o chamado descobridor, que é aquele que encontrou a coisa perdida, tem que restituir o cachorro ao dono. E quais os direitos daquele que encontrou o cachorro? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que aquele cachorro foi encontrado na rua, ele estava com alguns machucados, ele estava com fome, ele estava com sede. Então o descobridor pegou o cachorro, levou no veterinário, pagou a conta do veterinário, comprou comida do cachorro, pagou a conta da comida do cachorro, colocou o cachorro em casa e cuidou desse cachorro. E aí? Quais os direitos que aquele descobridor tem? Ele pode ser indenizado pelas despesas que ele teve com o cachorro que ele encontrou? Porque o cachorro não é dele, não é coisa dele, né? Ele está aqui cuidando de uma coisa que não é dele. Ele vai ter direito a ser indenizado? Com certeza, pessoal. 1234 vai trazer justamente isso, olha lá. Aquele que restituir a coisa achada terá direito a uma recompensa. Então, além da indenização, ele tem direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor, ou seja, do valor da coisa achada, aqui do valor do cachorro. E terá direito à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la, ou seja, o dono pode também falar, tem todas essas despesas do cachorro e ainda eu tenho que pagar a recompensa? Não quero saber mais, fica você com o cachorro se você quiser, não quero mais ficar com a coisa. É possível isso? É possível, tá aqui na parte final do 1234, tudo bem? E aí o parágrafo único vai falar um pouquinho a respeito dessa recompensa. Então, na determinação do montante da recompensa, considerar-se ao esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou o legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Então, aqui a gente tem alguns parâmetros, né? O mínimo é 5%, mas obviamente que isso pode aumentar a depender da situação, certo? Caso
o descobridor não saiba, não consiga achar quem é o verdadeiro proprietário da coisa, ele pode entregar a coisa para as autoridades competentes. E o Código Civil não diz aqui quem seria necessariamente essa autoridade competente. Tudo bem? Então, o Código não deixa claro. Ele só fala que teria que, então, o descobridor entregar a coisa para essa autoridade competente. Essa autoridade competente, então, vai ter que expedir alguns editais para tentar encontrar esse dono. Inclusive, pode noticiar através da imprensa, dos jornais, se alguém perdeu aquele cachorro, por exemplo. Tudo bem? E aí, após 60 dias dessa notícia divulgada pela imprensa e pelos editais, se não encontrar o dono, vai vender a coisa em asta pública. As despesas serão pagas ao descobridor, então o descobridor que teve lá gastos com o animal, ele vai ser ressarcido dos gastos que ele teve e o restante vai ficar para o município. Tudo bem? Então é realizada uma asta pública e o município vai receber aí o excedente das despesas gastas com aquele animal. Beleza? Inclusive, aí o 1237, parágrafo único, vai dizer que se o valor for muito pequeno, o município inclusive pode abandonar a coisa, falar não tem interesse de fazer uma asta pública, gastar dinheiro público, realizar asta pública para vender, por exemplo, sei lá, um cachorrinho vira-lata, que não vai ter valor de mercado muito grande, então não compensa, eu abandono a coisa em favor do descobridor. Então aí aquele que encontrou a coisa vai poder ficar com ela. Tudo bem, gente? Isso é o que eu queria conversar com vocês a respeito do direito de propriedade. No entanto, faltou a gente falar agora a respeito da usucapião. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala da usucapião é que a usucapião nada mais é do que uma modalidade de aquisição da propriedade. Nós temos 4 modalidades diferentes de aquisição da propriedade: a usucapião, o direito hereditário, as accessões e o registro. Então, essas são as 4 formas de aquisição da propriedade. Repetindo, a usucapião, o direito hereditário, as accessões e o registro. Nós vamos conversar a respeito de todas, com exceção do direito hereditário, que a gente já falou no semestre passado. Nada mais é do que sucessão, né? Então, sucessão, por sucessão, é uma forma também de adquirir a propriedade. Então, a gente vai falar a respeito da usucapião, do registro e das accessões. E aí, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses modos de aquisição da propriedade podem ser divididos. Então, nós temos modos que são chamados de modos originários da aquisição da propriedade e nós temos os modos derivados de aquisição da propriedade. Vamos começar falando dos modos derivados, que eu acho que é mais fácil de entender. A ideia do modo derivado é que ele depende do direito do antecessor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu compro uma determinada propriedade e é transferida para mim essa propriedade mediante registro, né? Lembra que a gente conversou que o contrato de compra e venda ele é um contrato consensual. Para a validade do contrato, eu não preciso do registro, mas para a transferência da propriedade é necessário o registro. Então, foi transferido para mim essa propriedade, foi feita uma compra e venda, eu comprei, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu comprei do professor Douglas essa propriedade, esse determinado imóvel, ele transferiu para mim mediante registro. O que acontece quando eu falo que esse modo, ou seja, o registro, ele é um modo derivado de aquisição da propriedade? Isso significa que eu vou receber a propriedade, os poderes que o professor Douglas tem. Então, vamos supor que, na verdade, essa propriedade que ele vendeu para mim, ela estava gravada de usufruto. Então, ele fez um usufruto em benefício do professor André, gravou a propriedade de usufruto e vendeu para mim. Eu recebo essa propriedade com o gravame de usufruto, concorda? Quais os poderes que eu vou ter aqui, então? Quando a gente falou lá de poderes do proprietário, a gente viu que o usufrutuário tem o chamado domínio útil, ou seja, o poder de usar e o poder de fruir. E o no proprietário?
O não proprietário vai ter o direito de dispor, por isso ele pode vender, e vai ter o direito de reaver. Quais direitos o professor Douglas tinha aqui? Ele tinha nas mãos o poder de dispor e de reaver. Então, quais poderes que ele pode transferir para alguém? Apenas os poderes de dispor e reaver. Ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Então, se no momento que aquela compra e venda foi realizada e aquele registro foi realizado, o professor Douglas só tinha o poder de dispor e o poder de reaver, não tem como, não tem a menor possibilidade dele transferir o poder de usar e o poder de fruir, porque o poder de usar e fruir estão nas mãos do professor André. Entendem a situação? Isso é uma aquisição derivada. É um modo de aquisição derivado da propriedade, porque eu só vou receber aquilo que meu antecessor tem. Ao contrário, nós temos os modos originários. O exemplo clássico de modo originário é a uso capião. A uso capião, pessoal, há divergência na doutrina, né? A majoritária entende que a uso capião é o modo originário, mas há divergência, então vocês podem encontrar alguns doutrinadores falando que é um modo derivado, mas a maioria entende que é um modo originário. Como modo originário, a uso capião limpa tudo que teve para trás. Então, vamos pensar essa mesma situação. Nós temos um determinado imóvel, esse imóvel é de propriedade do professor Douglas e está gravado de uso capião em favor do professor André. E aí? Se eu usucapir esse imóvel, eu não vou usucapir apenas os poderes de dispor e reaver. Eu vou usucapir a propriedade plena, vou usucapir os 4 poderes, porque independe do direito do meu antecessor. Inclusive, né, para eu usucapir aqui, tem que ter tido uma desídia tanto do professor André quanto do professor Douglas. Né? Ambos não estavam exercitando os poderes que tinham sobre a propriedade, tanto que me deixaram exercitá-los por um determinado prazo e eu pude, enfim, usucapir. Então, entendem a diferença? Modo derivado, eu vou adquirir exatamente como o meu antecessor tinha, os direitos que o meu antecessor tinha. O modo originário, não. É como se eu começasse a contar dali para frente. Eu corto toda a história anterior do imóvel, vai ser irrelevante para mim. Isso vai fazer mais sentido para vocês quando a gente falar de registro, né? Porque uma das características do registro é manter a cadeia dominial, ou seja, eu consigo ver lá quem adquiriu a propriedade, passou para quem, passou para quem, passou para quem. Eu consigo ver o que é chamada de cadeia dominial. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença. Modos derivados são registro e direito hereditário. Faz todo sentido, né? Tanto registro quanto direito hereditário vai depender do direito do antecessor. As acessões, que a gente vai conversar mais para frente, e a uso capião são modos originários de aquisição da propriedade. Então, eu tiro aquilo que veio antes, não importa, eu vou adquirir pela uso capião a propriedade plena, mesmo que tenha um gravame, por exemplo, de usufruto sobre aquela propriedade. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Caso fiquem dúvidas a respeito disso, a respeito disso, vocês podem mandar as dúvidas no fórum que eu vou abrir, tá bem? Então, isso é uma questão bastante importante de lembrar. Modo originário, uso capião e acessão. Modo derivado, registro e direito hereditário. Tranquilo? E aí a gente precisa conversar a respeito agora da uso capião. Então, esse modo de aquisição da propriedade, como eu disse para vocês, eu não ia tratar da uso capião lá como efeito da posse, mas obviamente que a uso capião é sim um efeito da posse. Então, ela é ao mesmo tempo um efeito da posse e um modo de aquisição da propriedade. Tudo bem? E aí, quando a gente fala da uso capião, a uso capião nada mais é do que uma prescrição aquisitiva. Por que prescrição? Porque a gente está falando aqui de um decurso do tempo. A regra da prescrição em geral é que pelo decurso do tempo eu perco o direito à pretensão. Aqui eu estou falando que pelo decurso do tempo eu ganho um direito. Eu passo a ter um direito. Por isso é chamada de prescrição aquisitiva. E o fato da uso capião ser uma modalidade de prescrição é importante? Importantíssimo.
Porque se eu estou dizendo que a uso capião é um modo de prescrição, mesmo que seja uma prescrição aquisitiva, eu preciso tomar cuidado com as causas que interrompem e suspendem a prescrição. E eu até trouxe aqui, né, o meu código pequenininho, olha lá, coisa minúscula, a respeito das causas que suspendem e interrompem a prescrição. Primeira coisa, pessoal, eu quero que vocês leiam essas causas que suspendem e interrompam a prescrição diversas vezes. Porque ano passado eu tive problemas em relação a isso, né? Que eu falei isso em sala, os alunos acharam que não era importante, chegou na prova, tinha uma questão a respeito disso e ninguém pensou em olhar os artigos aqui 197 seguintes. Então, deem uma olhada nesses artigos, a gente vai falar sobre eles, mas é importante que vocês estudem esses artigos em casa. Então, falou de uso capião, e agora até, né, com esse coronavírus, estão aí falando que está suspenso o prazo de prescrição para aquisição da uso capião também, né? Depois eu passo mais detalhes em relação a isso. Mas entendem que se suspender prescrição, também suspende o uso capião, porque a uso capião nada mais é do que um modo de prescrição, só que uma prescrição que a gente chama de aquisitiva, porque não vai ver a perda do direito, mas o ganho de um direito. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. O artigo 196 vai falar das causas que impedem e as causas que suspendem a prescrição. Impedir e suspender vão ter as mesmas características. Apenas é que impedir significa que não começa a correr o prazo e suspender significa que o prazo já começou a correr, mas ele vai ser obstado, ele vai parar ali. A suspensão e o impedimento aqui, eles voltam a correr de onde parou. Então, vai lá, vamos supor, está correndo a prescrição, veio uma causa que suspende, cessou essa causa que suspende, volta a correr a prescrição de onde havia parado. Então, vamos supor que passou um ano, causa que suspende. Então, aquele um ano vai ser contado, continua dali, de um ano para frente. Diferente das causas que interrompem a prescrição. Então, a causa que interrompe a prescrição volta a contagem do zero. Então, já passou um ano, interrompeu, eu volto a contar desde o zero. Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Olha só, o 197 vai dizer o seguinte: não corre a prescrição, inciso 1º, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Pessoal, esse inciso 1º a gente tem que lembrar também dos companheiros, né? Já é entendimento aqui que quando a gente fala de cônjuge, estamos falando também dos companheiros. Então, durante o casamento, por exemplo, se eu tenho uma dívida em favor do meu consorte, ou seja, daquele que casou comigo, essa dívida vai ter a suspensão da prescrição. Volta a correr quando acabar a sociedade conjugal, ou seja, quando terminar o casamento, quando for dissolvido o casamento. Tudo bem? E volta a correr de onde parou, porque é uma causa que suspende a prescrição. Inciso 2º vai dizer também que não corre a prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Então, o filho que ainda está sob o poder familiar do pai ou da mãe não corre prescrição em desfavor dele. O que eu quero dizer com isso? Ação de alimentos, por exemplo, né? Quando a gente pensa na ação de alimentos, qual que é a prescrição da ação de alimentos? 2 anos. A gente conversou a respeito disso lá no Direito de Família. No entanto, se eu estiver falando de alimentos de pais para filhos menores, não corre a prescrição. Por que não corre? Porque filhos menores estão sob o poder familiar dos pais. Então, não vai correr a prescrição. A gente vai dizer aqui, né? Aqui é uma causa claramente de impedimento, porque o menor sempre for menor, não começa a correr a prescrição, só corre a prescrição a partir do momento que ele se desvincula do poder familiar, ou seja, com a maioridade. Inciso 3º vai dizer que também não corre a prescrição entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante tutela ou curatela. Então, durante tutela ou curatela, qualquer pretensão que possa ter do tutelado ou do curatelado frente ao tutor ou curador não ocorrerá a prescrição. Beleza? 198 vai trazer mais algumas causas, olha lá. Também não corre a prescrição, isso 198, 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Esses são os absolutamente incapazes.
Então, aquele que é absolutamente incapaz não corre prescrição contra ele por nenhuma pretensão. Começa a contar, então, a partir dos 16 anos de idade. 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Beleza? Então, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Então, um diplomata está fora do país, teve que ir lá para os Estados Unidos, teve que ir para a Bélgica, está lá. Enquanto ele está lá e tem alguém aqui no Brasil ocupando a casa dele, não conta para ele essa prescrição aquisitiva, ou seja, né, enquanto ele estiver fora a serviço do país, aquela pessoa não vai contar prazo de uso capião para ela, em favor dela. Por quê? Porque está aqui como causa que impede e suspende a prescrição, no artigo 198. A mesma coisa do inciso 3º, olha lá. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Mesma coisa aqui em relação ao inciso 2º e 3º. Beleza, gente? Outro detalhe, vamos lá. Não corre igualmente a prescrição, aí agora já estou no 199, pendendo condição suspensiva. Então, os efeitos de determinado direito, né, de determinado negócio jurídico, ainda não ocorreu. Vai começar a ocorrer os efeitos a partir da condição suspensiva. Então, nesse caso, só depois que a condição suspensiva se perfazer, que a gente vai ter a prescrição. 2. Não estando vencido o prazo, mesma coisa, né? Se a gente vai falando de termo. E 3. Pendendo a ação de evicção. Então, nesses 3 casos também, a gente não tem a prescrição correndo. Tudo bem? Olha lá o artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, se eu tenho um crime, por exemplo, e esse crime pode gerar, inclusive, uma indenização por danos morais, materiais, sei lá, né? Vamos pensar aí, indenização por dano moral. Enquanto a ação penal não findar, ou seja, não tiver uma sentença definitiva, não corre a prescrição para a indenização no juízo civil. Tudo bem? Então, a gente tem uma causa aqui de suspensão. Beleza? O 201 vai trazer uma regrinha específica também falando o seguinte, olha só. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível, né? Então, aqui é bem relevante aquela diferença entre obrigação solidária e obrigação indivisível. Lembrando que a obrigação solidária ela ocorre em relação aos sujeitos da obrigação, ou seja, devedores ou credores que podem ser solidários. A obrigação indivisível diz respeito ao objeto. Então, o objeto é indivisível, não é passível de divisibilidade. Então, a gente lembra, por exemplo, o que seria um objeto indivisível? Um cavalo, vamos supor, né? Então, o A tem que prestar um cavalo para o B. Esse objeto é um objeto indivisível. Então, nós temos uma obrigação indivisível. E se eu tiver A e B tem que prestar o mesmo cavalo para o C, eu posso, inclusive, colocar aqui uma cláusula de solidariedade. Lembrando que a solidariedade não se presume. Então, ela tem que estar prevista em lei ou convencionalmente, ou pelo contrato. Então, vamos lá. A e B vão ter que prestar o cavalo pro C. Então, vamos supor que essa obrigação, ela é apenas indivisível. Então, não foi estabelecida a solidariedade. A e B tem que entregar o cavalo pro C e não tem solidariedade, apenas indivisibilidade do objeto. O que isso significa? Pode ir o A pegar e entregar o cavalo pro C, acabou. Tá adimplida a obrigação? Tá adimplida a obrigação. E se não entregarem nem A nem B, entregar o cavalo pro C? Bom, como é uma obrigação, vai recair em perdas e danos. Nesse caso, as perdas e danos, como é um pagamento em dinheiro, continua a ser indivisível? Não, não continua a ser indivisível. Perde o caráter de indivisibilidade a obrigação que era indivisível que incorrer em perdas e danos. Então, perde esse caráter da indivisibilidade. Então, as perdas e danos não serão pagas, né, inteiramente por um ou por outro dos obrigados aqui. Tudo bem? Mas se essa obrigação for solidária? Se essa obrigação for solidária, a situação é diferente. Então, vamos pensar que A e B têm que entregar o cavalo para C
E essa obrigação, além de indivisível, porque o cavalo, obviamente, é indivisível, essa obrigação também foi tida como solidária. O que isso significa? Bom, ou A ou B podem entregar o cavalo, qualquer um dos dois entregando o cavalo, adimpliu a obrigação. Concorda? Se ninguém entregar o cavalo, a gente vai ter as perdas e danos. E nesse caso, como que fica as perdas e danos? Elas passam a serem divisíveis? Igual acontece lá no caso de obrigação indivisível? Bom, nesse caso não, porque como a gente está falando de solidariedade, isso significa que C pode cobrar todas as perdas e danos do A ou pode cobrar todas as perdas e danos do B. Depois, obviamente, que tem aí direito de regresso entre um e outro. Tudo bem? Mas não perde o caráter da obrigação solidária. Agora, se essa obrigação for solidária e indivisível, se for suspensa a prescrição em relação a um, é suspensa em relação ao outro. Mas se a obrigação for solidária e divisível, não aproveita a suspensão da prescrição entre os credores ou devedores aí, a depender da situação. Beleza? Mesmo que solidário. Tranquilo? Esse assunto é um pouquinho mais, né? Mas, enfim. Tá aí. Sinto falta da lousa pra poder escrever isso, mas vamos tentando aqui. Tudo bem, gente? Se ficar dúvidas a respeito desses artigos, depois vocês deixem mensagem pra mim, fazendo um favor. Vamos lá. Essas são as causas que suspendem a prescrição. Então, suspende a prescrição, vamos tentar lembrar aqui, olha só. Entre cônjuges ou companheiros, durante a sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, entre tutor e curador, durante tutela e curatela, né? Tutelado, curatelado, durante a tutela e a curatela, contra os absolutamente incapazes, não corre prescrição, contra aqueles que estão fora do país a serviço público, seja da União, do Estado ou do município, e aqueles que também estão fora do país porque estão servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Beleza? Contra essas pessoas não vai correr a prescrição. Também temos 3 situações que não corre a prescrição, que é se estiver pendente condição suspensiva, se estiver vencido o prazo, ou seja, né, se não estiver vencido o prazo, perdão, se não tiver o cumprimento do termo, que é o prazo, e pendendo ação de evicção. Também a gente vai ter a situação lá do artigo 200, que vai falar daquela ação que deve correr necessariamente no juízo criminal. Então, a gente teve, por exemplo, um assassinato, alguma coisa do gênero, está correndo a ação no juízo criminal. Para definir a questão civil, se cabe indenização, se não cabe, preciso primeiro da sentença do crime. Enquanto estiver correndo a ação criminal, a gente não vai ter prescrição correndo para ação de indenização no cível. Tudo bem? E aí, por fim, a gente falou daquela situação especial dos credores solidários, lembrando que a gente só vai comunicar a prescrição, ou seja, né, só vai aproveitar essa prescrição que foi suspensa em favor de um dos credores solidários, só aproveita o outro se a obrigação for, além de solidária, indivisível. Caso contrário, não aproveita essa suspensão da prescrição. Beleza? Esses são os casos. E aí a gente entra nas causas que interrompem a prescrição, e essas causas estão previstas no 202. A gente vai ver que as causas que interrompem a prescrição, elas estão relacionadas a uma atitude por parte do credor que corre atrás, que faz alguma coisa. Porque a prescrição pune, né? Vamos dizer assim, né? Ela é uma sanção justamente ao credor que não faz nada, ao credor que dorme. Né? Aquela ideia do direito não socorre quem dorme. Então, se você não vai atrás das suas pretensões, pelo decurso do tempo, você perde o direito a elas. Essa é a ideia. Então, a interrupção da prescrição vai ser ocasionada toda vez que o credor vai dar algum ato, vai fazer algum ato em favor de correr atrás da sua pretensão. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, olha lá, artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1º, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, aqui, inclusive, o credor já intentou uma ação judicial. Ele está correndo atrás do prejuízo dele? Está correndo atrás. Então, nesse caso, ele vai ser agraciado com a interrupção da prescrição quando o juiz der aquele despacho que ordena a citação da parte contrária. Inciso 2º, por protesto. Mesma coisa, né, gente? Mesma ideia. Aqui ele está indo atrás de cobrar. 3, por protesto cambial. Continua. 4,
pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Então, de novo, ele mostrou que ele tem crédito para receber, que ainda não recebeu, ele está correndo atrás de receber. 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Tranquilo? Então, essa interrupção, o que ela tem de característica diferente? Que volta a contar o prazo desde o início. Todas essas causas se aplicam a uso capião. Então, é muito importante que vocês deem uma olhada em quais são as causas que suspendem a prescrição, quais são as causas que interrompem a prescrição, porque isso vai ter reflexo lá na uso capião, principalmente as causas que suspendem a prescrição, beleza? Tranquilo. E aí, então, quando a gente fala da uso capião, a gente precisa conversar a respeito dos pressupostos da uso capião. Então, nós temos alguns pressupostos que a gente precisa conversar, são 5, né, no total, e esses pressupostos são requisitos, né, vamos dizer assim, para que haja possibilidade de uso capião. O primeiro pressuposto é que a coisa que vai ser uso capida seja hábil ao uso capião, porque existem coisas que não são hábeis ao uso capião. Qual que é o exemplo clássico de coisas que não são hábeis? Bens públicos. Então, tá lá na Constituição Federal que é proibida o uso capião de bem público. Então, bem público não é coisa hábil a uso capião. Então, não é possível usucapir bem público. O que mais que é tido como coisa não hábil a uso capião? Os chamados bens fora do comércio, ou seja, aqueles bens que naturalmente são indisponíveis. O exemplo clássico da doutrina, o ar atmosférico, né? Não posso comprar e vender ar atmosférico, ele é indisponível. Então, nesse caso, a gente está falando de um bem fora do comércio, naturalmente indisponível. Além dos bens fora do comércio, por ser naturalmente indisponível, a gente tem os bens fora do comércio por serem legalmente indisponíveis. Por exemplo, aí a gente já entra também nos bens públicos, né? Então, bens de uso comum do povo são bens públicos indisponíveis, impossíveis de se dispor. Por quê? Por força de lei, então legalmente indisponíveis. Nós temos também os bens de incapazes. Então, quando a gente conversou lá no direito de família, a gente viu que os pais, né, por conta do poder familiar, eles têm a administração dos bens de incapaz, mas o bem de incapaz ele não pode ser inalienado, ele não pode ser alienado. Então, é um bem que é legalmente indisponível. O que mais que vai ser indisponível? Os bens que são indisponíveis pela vontade humana. Qual que é o caso clássico? As cláusulas de inalienabilidade. Então, ele impossibilita a disposição por vontade humana. Beleza? Então, quando a gente fala de bens fora do comércio, nós temos 3 formas de indisponibilidade. Naturalmente indisponível, legalmente indisponível e os indisponíveis por vontade humana. Tudo bem? São esses 3 tipos. Beleza. E aí a gente tem, obviamente, a situação do bem público, né? Então, os bens públicos, eles não podem ser usucapidos. Esse é o entendimento do STJ, inclusive, que aquele que ocupa bem público, ele não é possuidor, ele é mero detentor. Lembra quando a gente conversou a respeito da diferença de detenção e posse? Né? Aquele que tem a detenção, pela teoria do IER, né? Apesar dele ter as características de possuidor, apesar dele ter o corpus, a lei vai excluí-lo da posse. Então, ele vai ser um mero detentor, que é o caso clássico do caseiro, né? Então, é aquele que está cuidando da posse em nome de outra pessoa. Então, aqui, aquele que ocupa bem público é visto pelo STJ como mero detentor. Então, ele também vai ser visto como alguém que não tem, ao menos em um primeiro momento, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais aprofundadamente, mas em um primeiro momento ele não tem direito, por exemplo, ao usucapi, aquela posse que ele está lá, né, posse entre aspas, porque é mera detenção, mas aquele tempo que ele está ocupando o bem não conta para fins de usucapião.
ele não tem direito em tese, aí a gente vai ver que tem alguns detalhes em relação a isso, mas ao menos contra o poder público ele não tem direito de manejar as ações possessórias, que são formas de proteger a posse, beleza? Então ele não vai ter os efeitos da posse, porque ele não tem posse. É esse o entendimento do STJ. Tranquilo, pessoal? E aí o segundo requisito é que essa posse seja uma posse ad uso capione. O que eu quero dizer com isso, né? Que essa posse seja mansa, pacífica, contínua e com animus domini. Quando eu falei para vocês a respeito das teorias, eu disse que a teoria do Ieri é a principal, mas que em relação ao uso capião a gente aplica a teoria do Savigny. Por que a gente aplica a teoria do Savigny em relação ao uso capião? Porque a uso capião para fins, a posse, perdão, para fins de uso capião, ela precisa ter o animus domini. Tudo bem? Além disso, ela tem que ser mansa, pacífica e contínua, né? Ininterrupta. Mas essa ideia de ininterrupta significa comportamento de proprietário. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou na casa, saio dela, então essa casa não é minha, eu não sou proprietária da casa, eu estou ocupando uma casa, eu saio dessa casa em que eu me comportava como proprietária vivendo dela, né, na residência, saio dela, só que alugo ela a terceiro. Eu estou em uma posse ininterrupta? Estou. Porque apesar de eu ter alugado a casa para terceiro, eu ainda estou agindo como se fosse proprietária. Em um primeiro momento, proprietária que reside no imóvel, e em um segundo momento, proprietária que aluga o imóvel. Tudo bem? Então, não quer dizer ininterrupta que tem que estar 100% do tempo na posse direta da coisa. Não significa isso. Mas significa que, durante esse período de posse, está agindo como se fosse proprietário. Essa é a ideia do ininterrupta. Tudo bem? Beleza. Mansa e pacífica, aqui a gente está falando justamente que tem que ter cessado, por exemplo, a violência, né? A gente falou lá, quando falou de posse também, que a posse violenta e a posse clandestina, elas não vão induzir os capião. Então, tem que ter cessado a violência, tem que ter cessado a clandestinidade. Então, é uma posse mansa e pacífica. Na clandestina, né? Na posse clandestina, a partir do momento que tem o convalescimento, o proprietário sabe não faz nada. Então, passa a ser mansa e pacífica. Na violenta, tá, vinha uma posse que era violência, cessou a violência, também o proprietário não fez mais nada para rever a coisa, também passa a ser uma posse mansa e pacífica. Por isso que são posses que vão dar ensejo a uso capião. Tudo bem? A gente viu 2 requisitos até agora, a coisa hábil a ser uso capida e a posse ad uso capione. Além disso, a gente tem como terceiro pressuposto o tempo. O tempo vai depender aqui, né? O tanto de tempo vai depender da modalidade de uso capião. Então, nós temos modalidades que necessitam de 15 anos e modalidades que precisam de apenas 2 anos. A gente vai conversar sobre todas essas modalidades, tudo bem? Mas o tempo aqui também é um pressuposto para uso capião. A depender da modalidade, o tempo vai ser diferente, né? Justamente por essa característica do decurso do tempo que a gente chama a uso capião de uma modalidade de prescrição aquisitiva. Tranquilo? Quarto e quinto requisitos são requisitos que só aparecem na uso capião ordinária. Então, cuidado. O requisito quarto e o requisito quinto só irão aparecer na modalidade de uso capião ordinária. Então, o quarto requisito é o que a gente chama de justo título. O que é esse justo título? É um título que, em tese, é hábil a transferir a propriedade. Aqui, pessoal, o caso clássico é o chamado contrato de gaveta. Então, eu faço uma compra e venda, mas essa compra e venda é feita por um contrato de gaveta. Eu não sigo os requisitos, por exemplo, de escritura pública, eu não faço registro. Se eu não faço registro, transferiu propriedade? Em tese, não transferiu propriedade, porque o que transfere a propriedade é o registro. A gente conversou isso no começo da aula. Então, nesse caso, aquele título serve para alguma coisa ou não serve para nada? Tem um contrato escrito ali, não serve para absolutamente nada? Ele serve como justo título para uso capião. E vai ser uma modalidade especial, que é a uso capião ordinária, que vai ter um tempo
reduzido, né? No caso da ordinária, o prazo é de 10 anos. Tudo bem? Então, esse título, esse contrato, ele serve como justo título. Tudo bem? O último requisito, que também só aparece na uso capião ordinária, é a boa-fé. É a boa-fé. Então, para uso capião ordinário, eu preciso de justo título e boa-fé. Para as outras espécies, eu não preciso de justo título e não preciso de boa-fé. Então, pode acontecer uso capião na presença de má-fé? Pode. Pode. Porque a boa-fé só é requisito para uso capião ordinária. Para as outras modalidades de uso capião, a boa-fé não é um requisito. Então, cuidado com isso. Detalhe em relação à boa-fé é que a presença de um justo título já estabelece uma presunção de boa-fé. Então, na uso capião ordinária, se eu já tenho lá o contratinho de gaveta, já presumo que eu estou de boa-fé. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E aí, essa questão das modalidades de uso capião, eu vou deixar para uma próxima aula, porque a gente já se alongou. Eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido, não foi. Mas as modalidades de uso capião eu trato com vocês em uma próxima aula, tranquilo? Então, a gente viu até aqui propriedade, o Instituto da Descoberta, e começamos a falar a respeito da uso capião, demos apenas o panorama geral, falta a gente conversar a respeito das modalidades de uso capião. Nós temos diversas modalidades, nós não vamos tratar de todas. A gente vai tratar da uso capião presente no Código Civil e das uso capiões presentes no Estatuto da Cidade e também a uso capião do Código Civil, Estatuto da Cidade e as modalidades constitucionais, tudo bem? Então a gente vai conversar sobre essas. Nós temos, inclusive, aí no material uma modalidade de uso capião chamada de uso capião indígena. Isso daí tá fora do nosso escopo de trabalho, ao menos nesse primeiro momento, tudo bem? Mas tá no material de vocês. Beleza, pessoal? Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho rápido aqui, mas é porque como é vídeo vocês podem ir parando, né? Anotando conforme for interessante para vocês. Eu espero as dúvidas, tá? Eu sei que essa parte da matéria ela é um pouquinho mais complicada. Por um lado, é até bom que vocês vão ter isso gravado, porque em caso de dúvidas vocês podem assistir de novo e de novo, né, tranquilamente. Beleza, pessoal? Espero que estejam todos bem, né? Meio esquisita essa situação agora por conta do coronavírus. Qualquer coisa que precisarem de mim, eu vou deixar o fórum aberto para eventuais dúvidas. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Até mais.